A todos vocês, caríssimos telespectadores da Canção Nova, internautas e todos os que frequentam as mídias sociais do Sistema Canção Nova de Comunicação. A todos vocês um bom domingo, que Deus os acompanhe e os convido agora a participar desse nosso encontro dominical Discípulos Missionários. Mais uma vez, eu estou ainda sozinho e ainda o nosso programa continua um monólogo, mas logo mais o Padre Wagner Ferreira estará de volta e voltará o nosso programa a ser um diálogo. Hoje nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. 15º domingo em que nós lemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua cidade, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Interessante. Jesus volta à sua cidade onde ele cresceu, Nazaré, e fala. O povo ouviu dos milagres que ele fez e, naturalmente, ficam orgulhosos que ele tenha voltado a Nazaré, porque, de fato, ele já não morava mais em Nazaré, mas em Cafarnaum, que fica a uns 20, 30 quilômetros de distância. Cafarnaum fica à beira do lago de Genezaré e Nazaré fica um pouco na montanha, já mais lugar mais elevado. Pois bem, ficaram felizes, mas quando ouvem Jesus, começam a ficar assim, se perguntando, mas de onde ele vem tudo isso? Como é que ele faz milagre? Mas não é este que nós conhecemos, e muitos que talvez foram colegas de infância de Jesus, ficam admirados, mas nós não conhecemos, de onde ele vem isso agora? E ficam escandalizados. Escandalizados no sentido de não saber como interpretar e, sobretudo, de alguma maneira, ter uma tonalidade negativa, esses escandalizados, isto é, não acreditaram em Jesus, não acreditaram nele, porque acharam que a mudança foi demais. O menino que eles conheceram na infância, agora ele, como pessoa adulta, já tinha mais de 30 anos, não conseguiu entender como assim, de onde ele vem tudo isso, mas, de fato, Jesus estava realizando muitos milagres e eles queriam também ver um milagre, que Jesus fizesse um milagre entre eles. Jesus, porém, não fez nenhum milagre porque eles queriam ver o espetáculo e não tinham fé. Pois bem, por que Jesus não fez um milagre também em Nazaré, só para satisfazer a curiosidade do povo de Nazaré, dos seus amigos de infância? Porque Jesus não fazia milagre para espetáculo, não fazia milagre para uma demonstração de poder, de todo mundo sair falando, oh, que poderoso. Não, Jesus fazia milagres em função da manifestação do poder de Deus na ajuda às pessoas, na expulsão dos demônios, na cura dos doentes. Milagres que mostrassem a misericórdia e não a vaidade. Mostrassem o poder de Deus em função da salvação e não da autopromoção. E aí a gente tem que olhar muito, a autenticidade de um milagre. A autenticidade de um milagre é para quê? É para ajudar alguém, está ajudando de fato alguém, ou é para se autopromover? Talvez até conseguir pegar um dinheirinho a mais, Isso não é milagre autêntico, Milagre é o poder de Deus em função da salvação, em função do resgate e não em função da autopromoção ou da vaidade.
Hoje temos um tema nessa nossa reflexão que é a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Essa é uma devoção popular, mas também é uma devoção que a Igreja tem e a Igreja, sobretudo em outros tempos, aprovou e incentivou. O Papa São João XXIII era devoto do sangue do Senhor. Desde a infância, quando em família ouvia falar dele nas ladainhas especiais. Quando foi eleito Papa, ele escreveu uma carta apostólica para promover o seu culto. Veja, vocês até podem procurar essa carta, se chama Inde a Primis, de 30 de junho de 1960. E o Papa convidava os fiéis a meditar acerca do valor infinito daquele sangue do qual uma só gota pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. O Papa Bento XIV, não 16, Bento XIV, por ordem dele, foram compostos a missa e o ofício em honra do sangue adorável do Divino Salvador. E Pio IX, em cumprimento de um voto feito em Gaeta, na Itália, quis que a festa litúrgica fosse estendida também à Igreja toda. O Pio XI, depois, já no início do século XX, elevou a festa a um rito duplo de primeira classe, a fim de que, pela acrescida solenidade litúrgica, mais intensa se tornasse a própria devoção e mais copiosos se entornassem sobre os homens os frutos do sangue do Senhor. Também o Papa São João Paulo II diz: o sangue de Cristo é a prova evidente do amor do Pai Celeste por todos os homens, sem excluir ninguém. E aí vem várias perguntas a respeito dessa devoção, mas que devoção é essa do sangue de Jesus? Que sangue é este? A que sangue nos referimos? É o sangue eucarístico ou o sangue derramado por Jesus na paixão? De fato, na devoção ao sangue de Jesus, a Igreja se refere ao sangue de Jesus derramado na paixão, na crucificação, na flagelação, o precioso sangue de Jesus derramado em favor da redenção da humanidade. Na celebração da Eucaristia, vinho e sangue estão separados, significando a Páscoa de Cristo, a morte de Jesus. Corpo e sangue separados é o sacrifício de Jesus, o sangue derramado e o corpo entregue sobre a cruz. Mas a Eucaristia sempre se refere a corpo e sangue, mesmo quando nós só temos a hóstia. Por isso a nossa adoração eucarística é apenas com a hóstia, e não com o vinho, porque o vinho não se guarda. E durante a missa não se faz propriamente a adoração ao sangue, mas se faz a celebração do sacramento, corpo e sangue de Cristo, que é diferente. Pois bem, alguém tem uma pergunta, e vamos dar ocasião para responder essa pergunta. Ana Caroline, vamos ver a pergunta da Ana Caroline. Dom Odilo, sua bênção. Eu queria saber qual a diferença da cruz que nós traçamos no início da missa para aquela que nós traçamos antes do Evangelho. Ana Caroline, a cruz é sempre, lembrando a cruz de Cristo, e é simplesmente uma diferença de rito. No início da missa, nós iniciamos a missa traçando o sinal da cruz sobre nós, como nós fazemos tantas vezes ao longo do dia. E é bonito e é bom fazê-lo sempre lembrando, E junto com fazer o sinal da cruz vão as palavras, que são uma profissão de fé na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na hora do Evangelho, é uma bênção ritual que tem um significado diferente, claro, pela força da cruz. Deus nos livre de maus pensamentos, de más palavras e de más intenções. Que pela força do Evangelho sejam purificados nossos pensamentos, nossas palavras e nossas intenções. O coração é a sede das intenções, dos sentimentos. Mas é sempre pela força da cruz de Cristo. Então,
A diferença é apenas ritual e de interpretação daquele momento do rito. Tá bem, Caroline? Espero ter respondido. Estamos quase para encerrar o nosso programa de hoje, mas antes disso eu quero lembrar que nesta semana nós celebramos 2 santos que nos importam muito, aliás, todos os santos, sem dúvida, mas no dia 9, depois de amanhã, nós lembramos uma santa que viveu em São Paulo, e viveu no Brasil. Santa Paulina, do Coração de Jesus Agonizante, Madre Paulina, que viveu a maior parte do tempo dela em São Paulo, fundadora de uma congregação religiosa, faleceu em São Paulo, o seu túmulo também está em São Paulo. Então, quando você tiver ocasião em São Paulo, vai visitar o túmulo de Santa Paulina. Peregrinação ao lugar de uma santa, no Ipiranga, na Avenida Nazaré. E também lembramos São Bento Abade, dia 11, grande São Bento, fundador da Ordem Beneditina, grande mestre, pastor São Bento, que ao longo dos séculos foi tão importante através também da Ordem Beneditina, que prestou um grande serviço na igreja. Se você nesta semana tiver a ocasião de visitar um mosteiro beneditino, procure fazê-lo. Na sua cidade ou perto da sua cidade. Vale a pena conhecer, sim, e procure entrar em contato com os monges para que eles, de repente, digam um pouco o que é essa ordem beneditina, conhecer um pouco mais a vida de São Bento e o que a ordem beneditina realiza como missão, como vida beneditina. Convido vocês a continuarem a acompanhar a programação da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação. São tantos os programas ao longo do dia, ao longo da semana. E também a se informarem, procurem a imprensa católica, procurem se informar sobre a palavra do Papa, a palavra da Igreja. E eu gostaria mais uma vez também de convidá-los a procurarem o jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, que está na internet. Ele sai nas quartas-feiras, tem muito assunto, cheio de assunto, e também está na palma da mão, porque ele sai também nas mídias sociais. Podem procurar o São Paulo, jornal da Arquidiocese de São Paulo, que tem muita matéria boa. Que Deus os acompanhe, e agora eu desejo que vocês todos tenham um bom domingo, uma boa semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.